que Filemão vai ter que cruzar para que a fé atinja aquele nível de eficiência que transcende a normalidade dos relacionamentos fraternos praticados por qualquer gente boa do planeta. Quais são essas fronteiras? A primeira que ele diz que Filemão vai ter que cruzar é essa que nos faz converter objeto em gente. Porque olha, gente, mesmo na igreja, uma das últimas conversões que acontecem com a gente é quando a gente consegue converter objeto em gente. E ele diz aqui para o seu amigo Filemão exatamente isso. No verso 16, ele diz, olha, você vai encontrar com ele já não como escravo, muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Eu acho isso extraordinário. Essa viagem que vai do escravo ao irmão caríssimo. Uma conversão que desescraviza o outro, que desobjetiza o outro. E se a gente quiser esquecer a escravidão histórica antiga e pensar nos níveis de escravidão psicológica, existencial, relacional que superabundam aqui entre nós, eu queria dizer isso, que há um nível de conversão, uma fronteira para cruzar, que é aquela onde o outro deixa de ser objeto e passa a ser irmão. Isso acontece toda hora. A quantidade de mulheres que estão casadas com os seus escravos econômicos, ela é escrava da panela, do fogão, como disse um mineiro iluminado, tem o direito de esquentar a barriga no forno e esfriá-la no tanque de lavar roupa. Vocês nunca ouviram isso? Não? Isso é um mineiro famoso que disse isso por aí. É o rei da Associação dos Machistas, uma coisa assim, muito legal. Não conhece essa figura, não? O direito que a mulher tem, esquentar a barriga no forno e esfriá-la no tanque de lavar roupa. E tem muito crente que diz aleluia. É o sonho de consumo. Meu Deus, me traz uma dessas, santificada, abençoada, que fale em línguas de preferência. Vai virar a onésima. E não é nem a primeira, vai ser de fato a onésima. Ele vem tentando há muito tempo. Enésima essa. Virar de objeto em irmão é uma coisa extremamente complicada. Porque nós só somos irmãos de algumas pessoas, de fato. A cruz de Cristo não absolutizou os nossos vínculos fraternos. Quem absolutiza os nossos vínculos fraternos é a Nike. É muito mais fácil um careca se dar bem fora. Muito mais fácil. Muito mais fácil você ir encontrando as suas afinidades por grife, por jeito de falar. Vê-se um garoto aqui da igreja que só se dá mal com as meninas que não tem contato entre os irmãos. A única saída dele é virar o santo chato brejeiro. Ele vai ter que aparecer por jejum e oração. Do contrário, está fora. Porque a nossa mente está doente. Está viciada. Coisa mais difícil que existe é desobjetizar um ser humano e chamá-lo, e tratá-lo, e vê-lo, e enxergá-lo, e percebê-lo como irmão. Mesmo. Sem a gente falar nas quantidades enormes de relações de escravidão que a gente tem. Você é o cara, por exemplo, ele sabe que ele não ama, que ele não gosta, que ele não quer, que ele não vai ficar. Mas enquanto não aparecer coisa melhor, ele prende, ele segura, ele explora a bichinha até o fim. Escravinha dele. Os prazeres dele, os desejos dele, a volúpia dele. Até chegar a outra que espere em Deus que chegue. Se não chegar enquanto isso, coleira e uso. Bom uso. Misericórdia, mas é verdade. É ou não é? É verdade no casamento
casamento, é verdade nos relacionamentos os mais diversos, é verdade às vezes no ministério, é verdade às vezes até na hora do louvor. Assim, meus irmãos, o nosso pregador está atrasado, nós vamos cantar umas besteirinhas enquanto isso, né? A nossa tendência é essa, a gente sempre arranja uma besteirinha enquanto isso, que é um negócio que a gente tem controle e segura. Isso vai a todos os níveis da vida. E uma conversão, uma fronteira para atravessar, no mínimo, só suporta antes foi, se a gente tiver que depois, e agora é. Antes foi útil, e agora é útil. Ou, antes foi inútil. Nunca deixou de ser útil desde aquele tempo. Porque se houver qualquer outra coisa, se o cara ficou doido um dia e fugiu de casa, acabou a vida dele. Aí vem Paulo e diz, olha, uma fronteira que vocês precisam aprender a cruzar é essa. Pegar essas coisas negativas do passado e transformá-las em Cristo, em possibilidades do futuro. Porque o sangue de Jesus não é um pedágio da entrada. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da criação do mundo. Como a nossa visão é idiota, um mucuim, um louva a Deus desses verdinhos de jardim, celebra mais do que a gente, a graça de Deus. Meu Deus, quem tem uma declaração dessa de que o Cordeiro foi imolado antes de Deus criar qualquer átomo, qualquer próton, nêutron, quantum, buraco negro, qualquer coisa, antes de haver cosmos, houve cruz. O que ele estava dizendo é, o preço já está pago para eu poder criar. Porque eu não vou nem correr o risco de criar para pagar depois. Porque como eu estou criando seres também livres e conscientes de si mesmos, eu estou criando a possibilidade do antes e do depois, do erro, do equívoco, do acerto, do engano, das escolhas deles. Então, para ver cosmos tem que ter havido cruz. Por isso o sangue de Jesus não é ticket de entrada nem em lugar nenhum. É, de fato, a única possibilidade aberta por Deus para ele um dia ter podido dizer, haja luz, houve luz, ou então dizer no sexto dia, façamos o homem sem cruz. Desculpe, Deus não seria louco de ter criado nada. Porque era só ter criado um mundo para diabos e demônios. O sangue de Jesus bancou antes de haver qualquer coisa. Banca toda coisa que há e vai bancar para sempre. Se a minha relação com essa graça de Deus só for um marco histórico na minha vida, um álbum de família, para eu te dizer que em julho de 73 eu encontrei Jesus e a minha vida foi salva, e daí em diante eu fui abandonado aos recursos da minha presunção, eu prefiro virar qualquer coisa menos esse tipo de cristão. Meu querido, todo dia é dia de graça, todo dia é dia de cruz, todo dia é dia de sangue, todo dia é dia de chance nova, todo dia é dia de arrependimento, todo dia é dia de reencontro com Deus, todo dia é dia de botar o pé numa fronteira nova e conhecer a graça de Deus ali. Todo dia é dia de que o que aconteceu antes possa virar outra coisa depois em Cristo Jesus. Só que parte da nossa mensagem é uma mentira. Porque antes do cara entrar, enquanto ele está no engano do bar, da happy hour, rodando por aí à vontade, enchendo a cabeça de tudo que dá vontade, carcarento e quebrado, e insone, e infeliz, e arrebentado, e todo sequelado e nervoso, indo da casa de Umbanda para de Macumba, da de Macumba para o kardecismo, dando uma volta no candomblé, pegando um joelho na messiânica, passando na católica, uma aguinha santa,
universal, tocando uma trombeta de Josué, passando na porta de uma igreja evangélica e pegando uma bênçãozinha de resvalão. Ele está aí perdidão, sem saber para onde vai. Um dia entra pela porta e a gente diz, vem como está. E o cara acredita. Mas é conversa fiada. Ninguém tem paciência para com ele uma semana se ele não aprender o nosso cacoete, a nossa língua, a nossa cultura, os nossos enganos, a nossa hipocrisia. Se não aprender a disfarçar como a gente disfarça, a varrer para o baixo do tapete, se ele não aprender a nossa malandragem, ele não sobrevive no nosso meio. Se ele for verdadeiro, se ele precisar todo dia do sangue de Jesus, a gente diz, chega, cara. Você já levou não sei quantos CC na veia? Quando entrou aqui, por que todo dia? Porque a nossa arrogância é essa. E a nossa doença é essa. E Paulo diz que essa é uma fronteira a ser cruzada. E a ser cruzada todo dia. A terceira fronteira. Essa de converter capitais ponderáveis em tesouros imponderáveis. Você pode repetir isso comigo? Converter capitais ponderáveis em tesouros imponderáveis. Você sabe quanto valia um escravo no mercado? Era uma grana. A gente não está falando aqui de uma coisinha fácil, não, sabe? Filemão, deixa esse cara ali. Aquilo ali significava também, não só o orgulho estava envolvido, um monte de coisa, meter a mão no bolso. Porque Onésimo tinha preço no mercado. Mas vem Paulo e empurra para além dessa fronteira. O ponderável é o escravo. Agora, o imponderável, eu quero te dizer o seguinte. Tu te deves até a ti mesmo, a mim. Quanto é que custa isso? Quanto é que custa? Essa é uma outra coisa que as pessoas perderam a consciência. É do significado do resgate. Nós viramos uma igreja que só trabalha com valores ponderáveis. A nossa teologia está trabalhada, baseada em cima de valores ponderáveis. A bênção de Deus está associada a valores ponderáveis. É uma. Tem alguém aqui que gostaria de receber grandes, ricas, profundas e abençoadíssimas bênçãos abstratas de Deus? Se chegar com cara de Audi, fica melhor. Não fica, não. Uma mansão ali na Pampulha não é uma manifestação maravilhosa da graça? Hein? O que eu estou dizendo é isso. É que nós nos tornamos pessoas para as quais valores têm preço. Só que nós temos que ser as pessoas para as quais os valores não tinham preço. Por uma única razão, nós somos aqueles que cremos no dogma maior de Deus na terra, que é a vida. E nós também somos aqueles que cremos que essa vida foi resgatada pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifesto agora para a graça e glória de Deus na salvação da nossa vida. Então nós somos pessoas que ouvimos Jesus dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Está dizendo, olha, o teu valor é o imponderável. Se você mergulhar no mundo das ponderabilidades de valor, você perdeu a alma. Quando qualquer outra coisa ganha mais valor do que a alma, é porque a minha se foi. Quando a gente é capaz de qualquer risco, de qualquer manutenção, de qualquer gerenciamento, de qualquer gestão, de qualquer compromisso, de qualquer esforço, de qualquer entrega de vida que sirva apenas para preservar coisas ponderáveis, pode ter certeza, é porque
você já perdeu o sentido da imponderabilidade, do valor que te habita, do ser, do teu e do outro, resgatados em Cristo Jesus. Aí vem Paulo e diz, olha, você vai aprender a converter capitais ponderáveis em tesouros imponderáveis. O valor dele é de um escravo. Agora, se você quiser fazer um encontro de contas, traz o custo de mercado do Onésimo, que eu vou te trazer o custo da tua salvação em Cristo Jesus. Me diz quanto é que o Onésimo vale. Eu vou te dizer quanto é que foi pago por ti. Porque o dele dá para alguém ir lá pagar e libertá-lo. Agora você, meu amigo, é não libertável. Qualquer escravo da terra é libertável por uma alforria. Agora, eu que aceitei o pagamento do sangue de Jesus, fui liberto para me tornar escravo da liberdade eterna em Cristo. Eu não sou mais libertável, porque eu sou dele. Se eu quisesse, eu não podia. E se eu pudesse, eu também não queria. Essa é que é a verdade. Obrigado. Estamos aqui fazendo uma conversão de lenços molhados em secos. O conjunto era secos e molhados. Essa aqui são molhados e secos. A quarta conversão que ele propõe a Filemão é converter o coração de senhor ao coração de servo. Olha só o verso 13, o que diz. Eu queria conservar Onésimo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas minhas algemas. Eu acho esse Paulo de um descaramento extraordinário. Olha só, eu queria o Onésimo, se ele ficasse aqui comigo para me ajudar, para me servir no teu lugar. Porque ele diz, olha, aqui no reino de Deus, o buraco é em qualquer outra dimensão, menos nessa aí. Aqui não tem senhor, e aqui não tem escravo. Se eu pudesse, eu conservava o Onésimo para cuidar de mim, no teu lugar. Porque tanto faz você, Onésimo. No reino de Deus, só existe Deus no reino. Os outros estão a serviço dele. E acabou. Há uma deshierarquização absoluta de todas as coisas aqui. A quinta conversão que ele propõe é converter encontro de contas em encontro de vidas. Olha os versos 18 e 19. Se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não alegar que tu também te deves até a ti mesmo, a mim. Acho interessante que ele usa aqui uma frase, eu pagarei, que vem da mesma raiz daquela tetelestai lá da cruz, está pago, está consumado. Ele evoca a cruz, bota a cruz no centro. Quer fazer encontro de contas? Se a gente está falando de um preço que foi pago, não tem mais encontro de contas. Na cruz só existem encontros de vidas. Só de vidas. Todas as contabilidades foram canceladas quando ele disse está pago. A sexta conversão que ele propõe é converter posse em indivorciabilidade relacional. Vejam os versos 15 e 16 o que dizem sobre isso. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que tu o possuísses para sempre. Já não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Você vai aprender a substituir posse por relacionamento. Ao invés de ser alguém que controla, que domina, que dá ordem, que celebra a sua hierarquia de mando, de autoridade, teu coração vai celebrar a comunhão de uma fé eficiente que vai substituir as certezas da posse pela alegria da indivorciabilidade de relacionamentos profundos que acontecem em Cristo Jesus. E por último, ele propõe converter amor fraternal em amor solidário. Porque amor fraternal até os gentios fazem os mesmos,
mas nós fomos salvos pela solidariedade da cruz. A expressão grega em Cristo é a expressão suprema para afirmar solidariedade. Eu não fui salvo pela fraternidade da cruz. Foi pela solidariedade inclusiva e radical da cruz de Jesus é que eu fui salvo. Tomou meu lugar, se fez pecado por mim, se solidarizou até as últimas consequências comigo, por você e por todos nós. Paulo diz, olha, esse nível da fraternidade é maravilhoso. Eu tenho grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Aleluia! Só que agora, você vai cruzar outra fronteira. Você vai passar dessa fraternidade agradável que anima santos para uma solidariedade que se torna irmã de escravos. E aí ele diz isso em vários textos aqui. Eu preferia te solicitar em nome do amor, ainda que eu tenha autoridade para te mandar. Solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Eu estou mandando Onésimo para ti, mas eu quero que tu saibas que eu estou enviando o meu próprio coração. Olha a solidariedade de Paulo com o escravo, é meu filho. Quando ele te encontrar, saiba que você está encontrando o meu coração nele. Ele é teu irmão, quer na carne, quer no Senhor, não tem para onde você fugir. Eu estou te enviando a ele como se fosse a mim mesmo. Recebe-o e que, ao recebê-lo, eu receba de ti este benefício. Porque eu sei que tu farás muito mais do que eu estou mandando. Em outras palavras, eu não tenho dúvida de que você vai cruzar essa fronteira. Eu não tenho. Você vai passar dessa fraternidade agradável para uma solidariedade que te vai fazer homem de Deus na terra. Conclusão disso, gente, é que há duas maneiras boas de viver comunitariamente a fé. Uma agradável, para a qual a maioria de nós ainda não se sentiu nem desafiado a viver, muito menos chegamos aí. Mas é a mais básica, que ele descreve aí até o verso 7. Se há igreja, que haja fé e amor. E que o coração de um reanime o do outro. E que ninguém exista para tornar a vida do irmão difícil e complicada. Esse é o primeiro nível. Mas há um segundo. O primeiro é animando os santos, o segundo é libertando escravos. Eu queria que hoje, em nome de Jesus, a gente considerasse a possibilidade de tomar uma decisão diante de Deus e perguntar que tipo de vida é que eu quero viver. Eu vou viver nos confinamentos fraternos, agradáveis, benfazejos, felizes, controlados, abençoados, protegidos, da fraternidade que não se perturba porque são todos iguais, fazendo manutenção dos seus interesses comuns numa vida gostosa. Amém. Ou será que eu vou ter peito, vou ser trigo? Vou cruzar essa fronteira. Para além de ser animador de santos, será que eu tenho coração para ser libertador de escravos? E quais são os escravos que estão ligados a mim? Às vezes, libertar escravos gera muita polêmica. Eu sei que muitos de vocês julgaram bastante a minha vida por aí. Talvez não aqui. Talvez aqui. Com certeza em todo lugar. Algumas das coisas que eu fiz atrás de mim, vocês podem ter certeza, podem ter sido horríveis para vocês. Mas para mim, foram libertações de escravos. Algumas das relações que a gente mantém sacrossantas, nada mais são do que a sacrossantificação das nossas escravidões e das nossas doenças guardadas e mantidas para conservarmos a aparência e os aplausos daqueles que acham que a única coisa que importa é a imagem para os irmãos. Vai chegar o dia em que o circo vai acabar.
carrosséis e toda a fachada. Aí nesse dia a gente vai descobrir quem foi irmão de irmão, quem foi irmão de escravo e quem perdeu irmão para poder libertar escravo, mas não teve medo de cruzar a fronteira, porque sabe lá no fim que sem fé é impossível agradar a Deus, e sabe também que Jacó só virou hebreu quando cruzou o vale de Jaboque. Você se faz hebreu todo dia. Se você pensa que um dia virou hebreu, você deixou de ser. Porque o estado hebreu só se conhece em estado de permanente mutação. De ter coragem de dizer quem é que eu estou prendendo, esmagando e felicitando. Quem é que está algemado a mim? Que às vezes até precisa ficar algemado a mim, virou doente, codependente meu, está me matando e a ele também. Quais são as escravidões que eu mantenho, às vezes em nome da fé? Vamos ficar em pé. Vamos orar. O Senhor conhece o incômodo que é para nós cruzar qualquer fronteira. Se nós pudéssemos, o que nós gostaríamos era virarmos estátuas salvas até o dia do resgate, para não correr nenhum risco na terra. Mas o Senhor nos chamou para sermos vivos. O Senhor é Deus de vivos e não de mortos. E o Senhor nos chamou para andar. O Senhor não disse, fica aí. O Senhor disse, vem e segue-me. É no caminho, é cruzando fronteira, é atravessando mares, é visitando cemitérios onde tem possessos e porqueiros, é sendo insultado na casa de donos de sinagoga, é perseguido pelos donos da verdade religiosa, é questionado pela própria família, muitas vezes, é chamado de louco pela mãe, de possesso por quem acha que entende de diabo, de samaritano por quem não gosta deles e nem de nós também. Mas esse é o teu caminho livre, Jesus. Esse caminho que não reconhece fronteira nem a da morte, porque entra e sai. Louvado seja o teu nome. Amém. Tu foste o único hebreu mesmo, que cruzaste todas as fronteiras, para que não haja nenhuma fronteira que eu tenha que cruzar sozinho. E eu quero pedir hoje que o Senhor nos salve dessa comunhão de fé clubesca, pagã, confortavelmente acomodada àqueles vínculos que nos fazem só cafuné. Empurra os nossos limites para além da nossa mesquinharia, Senhor. Dilata o nosso coração, nossa mente. Nos salva das estreitas fronteiras do juízo e coloca a nossa alma nas ilimitadas definições do teu amor. Dá que hoje nós tenhamos tido a clareza de enxergarmos quem são os nossos escravos. Às vezes filhos escravos, esposas escravas, maridos escravos, namoradas e namorados escravos, casos escravos, tantos vínculos de escravidão, Senhor, de dominação, de controle. A gente usa o dinheiro, a gente usa o poder, a gente usa a algema. A gente usa a ameaça, a gente usa o terror. A gente usa a opressão, a manipulação. A gente estimula dependências. A gente quer ser precisado, ser necessitado. A gente quer virar heroína e droga da carência dos outros. Mas vem nos salvar disso, Senhor. Porque aí Onésimo está livre e quem fica escravo é Filemon.
por favor, vem nos livrar da escravidão daquele que pensa que é senhor de escravos. Vem nos livrar da sutileza dessas nossas certezas e dessas nossas grandezas que nos prendem mais do que nos livram. E dá que de algum modo que eu não entendo, e com aplicabilidades muito para além do que aquelas que eu consegui ventilar aqui, dá que o Espírito Santo não deixe ninguém sair daqui sem ter sido descascado pelo teu palavra. Sem que alguma escravidão seja revelada. E sem que alguma fronteira nova seja indicada. Dentro de nós. Alguma coisa que tem que crescer para além do nosso conforto imediato. Por favor, faz isso com cada um de nós e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Pastor, queria só aproveitar aqui e fazer uma saudação. Entre vários rostinhos conhecidos, eu não posso deixar de cumprimentar o meu querido irmão Pastor Veloso, que está ali, que eu já não vejo há uns 3 anos, pelo menos. Deus te abençoe. E dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com a minha esposa, Adriana, e à noite nós vamos estar juntos na igreja. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Na graça de Jesus, orem por nós, viu? Antes e depois. Eu quero pedir aqui aos irmãos que ninguém saia. Vamos nos sentar. Eu me alegro que os pastores da igreja estão aqui, que a maioria dos líderes de células estão aqui, que a maioria dos obreiros setoriais estão aqui. Eles ouviram a palavra. Aí, né? Eu creio que foi gravado em áudio e depois nós saberemos como tirar proveito ainda mais disso aí. Pastor Caio, Deus nos tem abençoado muito aqui. Fraquezas, limitações, dificuldades. É uma cidade da periferia de Belo Horizonte, mas muito forte, porque aqui está um complexo industrial muito grande, né? E a igreja tem crescido, e Deus tem abençoado, salvo muitas vidas. E eu estava ali imaginando que em ocasiões oportunas, que eu espero sejam várias, nós possamos ter os irmãos aqui conosco, nos trazendo a palavra em promoções até maiores, aí a nível mais arrojado, né, pastor Francisco? Né? Encarando aí o desafio da cidade. Eu sei que é um grupo também que está doidinho para ir lá no Rio conhecer o seu Café com Graça. Está querendo lá, porque leu a informação da internet e ficamos encantados com o que lemos ali, a visão, coisa assim. Né? Realmente, à noite os irmãos vão estar pregando e os irmãos poderão conhecer a igreja, que estamos apenas uma liderança. Mas louvado seja Deus pelo que ouvimos. Amém. Louvado seja Deus. Né? Eu quero chamar a Neide aqui à frente. Eu quero chamar a esposa do pastor Caio, a irmã Adriana, a pastora Adriana, para também estar aqui nesse momento. E quero dar uma palavra, tendo-as aqui, juntas comigo. Irmãos, eu não poderia deixar de dar uma palavra. A Neide, como todos sabem, é administradora geral da Igreja Batista Nova Canaã. Toda a administração é coordenada pela irmã Neide. Neide é que manda. E nós não podemos deixar de externar a nossa gratidão a Deus, porque eu dei a ela um prazo muito curto para inaugurar isso aqui. E ela trabalhou dia e noite. E praticamente mudou para cá. Vivia aqui qualquer hora do dia, de tarde, de manhã, cada detalhe. É uma pena que a Denise, que é a nossa arquiteta, não pôde estar,
ela está viajando para o Rio, eu queria tê-la também aqui. Tudo feito com muito carinho, com muito amor, e eu quero aqui, Neide, em nome de todos nós da liderança, externar a você a nossa gratidão pelo seu empenho, pelo seu carinho e pela maneira corajosa com que você encarou aqui o projeto Macar. Que Deus abençoe. Né? Uma maneira de homenagear o casal pastor Caio e a sua esposa Adriana, pastora Adriana, nós achamos a melhor maneira foi através da esposa, porque homenageando a esposa, a gente mata dois coelhos com uma cajadada só. Então, que Deus abençoe a irmã, tá? Que Deus abençoe a irmã, juntamente com o pastor Caio, e queremos deixar com a irmã, em nome de toda a liderança da igreja, uma lembrança que a Neide vai lhe passar nesse instante. Também que eu também te conheço. Irmãos, estamos chegando ao final. Eu quero dizer que ainda, o mais rápido que eu puder, eu quero ter uma reunião com todos os líderes de ministérios para podermos agora dimensionar isso aí e, por favor, aqueles que aqueles que já estão na sua função, no seu cargo, comecem a trabalhar. Nós precisamos ter um plano de trabalho, de um por um, o que vai fazer, o que tem no coração. Queremos conhecer tudo isso, tá? E tomem posse de suas alas sem medo. Sem medo. Vai mais? Senão não dá tempo.
você afunda a bola ou não? Também. Sabe o que aconteceu? Eu vinha tomando remédio durante a semana inteira. Aqui, só pra gente ver, mãe. Tem base. O cara falou sobre